recebendo aqui no nosso estúdio a Sandra Costa, que é maquiadora, e vai falar com a gente sobre contorno e delineado perfeito. Tudo bem, Sandra? Tudo, e você? Tudo ótimo, prazer Então, te receber aqui, viu? Prazer é meu. Sandra, quando a gente fala das principais dúvidas e dos erros que as maquiadoras mais veem na rua aí, no nosso dia a dia, delineado e contorno estão no topo? Então, porque é um assunto que todo mundo quer fazer, né? Então a mulherada vê no Instagram, foto e quer fazer e nem sempre sabe qual produto usar e qual a técnica para conseguir um efeito que fique bacana para o dia a dia, né? O que eu percebo, Sandra, é que o trabalho de vocês, enquanto maquiadoras, é de fato uma arte, porque eu, pro dia a dia, eu consigo me virar, fazer um básico, mas eu brinco que quando eu faço alguma coisa, eu chego aqui e a Maíra às vezes só retoca, ela finaliza alguma coisa que eu fiz, parece que é outra coisa feita, porque de fato é uma arte. Então eu acho que toda mulher consegue aprender o básico, mas tem um nível a mais que é para quem tem um talento especial também, ou estudou para isso, não é? E a gente, como trabalha todo dia, né? Você está em contato com formatos de rostos diferentes, formatos de olhos, então a gente tem uma outra visão, né, aliado à técnica e o produto adequado. Então a gente consegue trazer um resultado que é muito satisfatório para o que a cliente procura. Porque eu percebo, Sandra, que nesse boom de youtubers e de pessoas que fazem vídeos, o grande perigo é a gente olhar a nossa blogueira predileta, a nossa influenciadora predileta e falar: vou fazer um delineado igualzinho dela, mas às vezes o seu formato de olho não vai combinar com aquele tipo de delineado, não é isso? É isso. Então acho que é bacana o quê? Você conhecer o seu formato de olho e saber, tem coisas na make que pra mim vai me valorizar, um tipo de sombra, um tipo de delineado, contorno, e tem coisas que não. Né? Então, o que a minha pele pede? O que o meu rosto pede? Primeira coisa, antes de, eu tenho que afinar, realmente eu tenho que afinar o meu nariz? Eu tenho que afinar o meu rosto? Então, isso tem muito a ver porque a gente mexe na estrutura do rosto. Claro. Né? Então, porque a maquiagem ela é baseada em luz e sombra. Porque quando a gente passa a base, a gente fica chapada, uma coisa só. Exatamente. E aí a arte vai começar, né? Exatamente. Eu queria também te fazer uma pergunta. Como maquiadora, os primeiros delineados, aprender sobre delineado, também foi um pouco trabalhoso para você, mesmo nessa área? Porque eu acho que isso é uma verdade absoluta, né? O delineado não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter o domínio, na verdade, do traço, né? Então, é a precisão do traço. Muitas vezes, para as telespectadoras e tudo mais, tem dificuldade, vamos supor, com um delineador líquido. Começa com uma caneta delineadora, tenta, às vezes, a ponta do delineador não é o mais favorável para você, né? O tipo de pincel, então isso varia muito também. Eu só dou certo com caneta e às vezes eu finalizo com um chanfradinho ali, mas aquela ponta, gente, aquela ponta que é flexível assim, pra eu fazer sozinha não dá certo. Eu acho que a gente também vai descobrindo o que dá certo com a gente, mas né? Precisa, põe e tira, põe e tira, põe vai e tira, vai né? aprendendo. Depois você pega a leveza da mão, o jeito, né? O jeito, exatamente. Ó, a gente recebeu uma mensagem aqui falando sobre a maquiagem moderna, que fica ótima. O que hoje pode ser considerado uma maquiagem moderna, Sandra? Eu acho que o moderno, sempre o menos é mais. Né? Não Hoje em dia se usa quase nada. No tapete vermelho elas não usam quase nada. Então, assim, a gente tem uma coisa é uma make para Instagram, para videozinho, aquelas coisas super carregadas, mas não é algo que vai ser usual na rua. Né? Ou, por exemplo, se você vê no tapete vermelho, elas estão estão cada vez com menos maquiagem. Né? Então, que assim, na verdade não é sem maquiagem nenhuma. É muito trabalho para parecer que tá sem nada, né, não, Sandra? Então, assim, é aquela pele iluminada. Tem um contorno, mas é algo na medida, né? O que realça a beleza da mulher, né? Não transforma a mulher numa outra pessoa. Uma outra coisa que eu percebo, eu queria saber a sua opinião sobre isso, é que aqui chegaram as bases, os batons, tudo que é mate. Eu não sei se por conta do nosso clima, isso pegou muito aqui. Essa tendência do mate lá fora já mudou. As mulheres estão usando a pele muito mais iluminada. Mas eu percebo que aqui o mate, a base mate, tudo mais apagado, ainda segue muito em alta. É isso mesmo? A gente tem muita influência do clima, né? Aqui a gente vive num país tropical, então tem essa questão do clima. Hoje é inverno aqui em São Paulo, o tempo tá quente, exatamente, mas a gente tem muitas clientes, a busca pelo iluminador, o melhor iluminador, então a gente usa até uma base mate, usa uma base mate, mas sabe exatamente o ponto certo para iluminar. E uma coisa que eu acho interessante também pra gente falar, eu sei que tem bases
de N valores diferentes, mas como é o princípio da nossa maquiagem, uma coisa que eu percebo na minha busca por deixar a pele o mais natural possível é que, infelizmente, as bases que cobrem e deixam natural são caras, né? São. Aquela ideia, porque se você encontrar uma base barata que faça essa função e existem, elas duram 2 horas, 3 horas na pele só, né? É interessante. A pigmentação, a durabilidade, a gente tem marcas nacionais que são ótimas, mas a gente tem a maior variedade de produtos, a gente tem lá fora. Né? Então, infelizmente, são produtos que saem um pouco com um valor acima dos nacionais, né? Mas que também entregam um resultado muito satisfatório. E dá pra gente mesclar? A gente vai começar já fazendo o contorno e eu queria entender. Uma coisa que a gente já aprendeu, se você for se maquiar todos os dias, investe um pouquinho mais na base, que é aquilo que é o primeiro contato com a sua pele, ok. Acho que a gente até falou isso um pouquinho da outra vez que você veio. Foi, Agora, o que eu vou usar para contornar? Vamos começar, você mostra pra gente? Eu tô recebendo aqui a Libiana, que é a nossa modelo de hoje. Seja bem-vinda, Libiana. Deixa eu vir pro lado de cá. Existe uma gama de contornos, né? Existe. Como escolher a correta e não sair com 2 manchas laranjas, de repente, no rosto? Então, a gente tem desde o contorno, que ele pode ser feito com produto cremoso, ou contorno com produto em pó. O que você prefere? Depende da situação e do que a pele pede. Tá. Né? Então, por exemplo, da Libiana, eu já preparei a pele dela, já fiz uma make. Então, como eu já passei o pó e tudo mais, eu vou fazer o contorno com um produto em pó. Mas naquele processo, se eu estiver fazendo a maquiagem, eu posso, se eu tiver mais tempo, até para esfumar muito bem, eu posso sim usar o produto cremoso, que pode ser uma base, um corretivo. Aqueles próprios corretivos mesmo, né? Sticks, exatamente. Eu acho que o perigo, para mim particularmente, que faço sozinha, eu acho o cremoso mais perigoso para manchar. Então, de repente, para quem não tem muita habilidade, pode ir pro pó direto, né? Aí o pó pode ser um pó com uma tonalidade mais escura que a sua pele. Funciona muito pra mim isso. Exatamente. Pode ser um blush sem brilho, aí tem que ser sem brilho. Cuidado, né, gente? Porque senão você vai realçar aquilo que você quer aprofundar. Pode ser um bronzer sem brilho também. Então a gente tem alguns produtos que a gente consegue usar para fazer um contorno. Sandra, como descobrir se a gente precisa ou não afinar o rosto de fato? Porque se tem uma coisa que toda mulher quer, ou toda não, mas 90% das mulheres querem, é sempre perder 1 ou 2 quilinhos. E muitas vezes isso não é necessário, né? Isso é uma coisa da mulher que quer sempre emagrecer um pouco mais. Esse afinar demais não pode estragar a beleza na hora da maquiagem? Na verdade, você muda a feição da pessoa. Tem limites para isso, tem limites. Tem clientes que ela já não tem que afinar o nariz. A gente fala, mas a cliente quer que a gente afine. Então você tem que ir ali na medida. Mas acho que o mais importante é quando você vai fazer em casa, em você, é você fazer de uma forma que você se sinta bem com a sua imagem. Então, eu gosto de me ver com o rosto um pouquinho mais fino, então afina um pouquinho mais, exatamente. O segredo está no esfumar também, no né? Esfumar. Ensina a gente, vamos começar? Vamos lá. Ó, na Libiana eu vou usar um produto em pó, tá? Então eu vou aplicar com o pincel, certo? É melhor um pincel chanfrado, um pincel de blush, o que é ideal? Eu vou usar esse daqui, ó. Que ele é meio retinho. Meio retinho, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte... Não precisa ser um pincel muito gordo, então, Não, eu prefiro um pincel mais preciso. Tá. A gente tem que pensar sempre o seguinte, o que é escuro vai aprofundar, diminuir, e o que é claro vai aumentar. É o princípio da maquiagem, luz e sombra. Se eu quero diminuir, eu tenho que escurecer. Perfeito. Né? Então, eu vou começar aqui com a Libiana. Ó, vou posicionar o pincel... E começo já a movimento circular. Não tem nada muito reto aí, né? Você não. Vai até no movimento dando já esfumada, né? Essa maneira que você está fazendo dá para os rostos mais gordinhos e mais fininhos? Mais gordinhos e mais fininhos, tá? Não tem um risco reto aí, minha gente. Não tem. Ó, eu sempre gosto de subir um pouco nessa região... Porque a gente passa como se fosse uma própria sombra da própria estrutura óssea do rosto. Você segue mais ou menos, né, o rosto? Isso. O risco, aquela coisa bem Adele, bem reta aqui, por exemplo, como ela usa,
Eu já gostei, mas o que você acha? É uma questão de gosto também? Pode ser que fique bem? Pode ser que fique bem. Não, não sei se pro dia a dia, mas estou pensando numa festa, por exemplo. É isso que eu ia te falar. Dependendo da ocasião que a pessoa for, pode ser que fique bem. Não precisa ir para uma entrevista de emprego toda marcada, né? Mas de repente um casamento. Exatamente, um casamento, uma festa. Agora pro dia a dia, aí é sempre melhor o esfumado. Perfeito. Tá? Nosso modelo já tem esse rosto o quê? Esse rosto perfeito, né? Mas a gente dá aí a dica para todos nós mortais, normais. Precisa sempre de blush ou não necessariamente? Não necessariamente. Muitas mulheres gostam dessa ideia do bronzer. Eu né? também geralmente nem faço. Então, com o próprio contorno você já pode usar como blush. Tem uma tendência que está em alta, desculpa te cortar, Sandra, que é o rosa. O rosa está muito em alta. Eu acho que o rosa deixa tudo maior, tudo enorme, deixa a bochecha maior ainda. O que você acha do rosa? Tá em alta, né? Então, eu acho que a gente pode finalizar, é uma corzinha de saúde, aquele ar de bem saúde. Bem quase nada, né? Bem quase nada. Eu acho o rosa um perigo. É uma poeirinha, na verdade. Você fez o contorno e aí você vem com um rosinha só dando um arzinho de saúde. Esse rosa queimado que é o que tá em alta, né? Eu tô fora, gente. Acho que aumenta demais. É mas que também gosta, tem um tom de pele, né? Você tem um tom de pele mais quente. A Libiana já tem um tom de pele que é um pouco mais frio, então ela fica muito bem com cores frias. Até eu escolhi um batom para ela que é um pouco mais frio, pelo tom de pele também. Tá. A pessoa tem que saber se ela é mais amarela, né? Se ela é mais rosa, tudo isso conta, né? Por exemplo, eu fico bem se eu colocar algo mais rosado. Fica bem em mim, mas em você que já tem a pele um pouco mais, o fundo mais quente, você vai ficar melhor com os bronzers. E eu descobri isso como? Testando muitas vezes, né? E ouvindo a minha maquiadora, porque outro dia eu cheguei aqui com blush cor de rosa. Falei, eu vi que tá em alta. Ela falou, que bom, que bom. Aí ela colocou assim no cantinho e falou, que bom. Tá bom, não deixou eu usar, porque vocês também sabem o que estão falando, né? Exatamente. Inclusive tem todo um estudo do tom da pele de cada um para saber o que vai combinar, o que não vai, né? Então a gente sempre vai orientar a cliente com aquilo que a gente acha que é o melhor para ela, com o melhor produto, o produto ideal também para o evento, né? Que ela acho que uma coisa importante, se você vai contratar alguém para um evento que você vai, se você tem uma maquiadora que nem eu com a Mai e com outras maquiadoras que eu tive aqui, confia total. Você faça o teste antes, se você não conhece, para você poder ter total confiança na sua maquiadora, de você saber que se ela disser que aquela cor que você trouxe que você acha o máximo não vai ficar legal, você fala, tá bom, então eu não vou usar porque ela sabe o que está falando. Não é verdade? Porque a gente quer que a cliente fique o mais linda, né? possível, porque é o nosso nome, a nossa assinatura ali naquela make. Então a gente sempre vai orientar a cliente da melhor forma, com o melhor produto. Perfeito. Vamos lá fazer mais um pouquinho? Vamos. Vira um pouquinho. Tô pegando aqui os recados das pessoas enquanto isso. Quero mandar um beijo para Letícia Sena, que é de Campinas, em São Paulo. Disse que gosta muito do programa. Deixa eu mandar um beijo para Sofia, para Helena e para o Vincenzo, que eu acho que são os filhos dela. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Um beijo para vocês três. E ela diz que ela gosta de maquiagem, acha que tudo é possível com uma maquiagem bem feita, eu também acho. Só que ela diz que não sabe fazer nada. Ela só passa um lápis no olho e ainda por cima mais ou menos. Então, vem aqui comigo que a gente vai aprender juntas mais sobre esse contorno. Então, esfumou muito bem, não tem nada arriscado aí, marcadão, né? Não. Nariz. Fala pra gente sobre o nariz, que é uma coisa que daqui a pouco, eu tô indo aqui pro 6º mês, daqui a pouco eu vou usar muito, né? Quero afinar tudo que puder com esse nariz. E eu queria até essa dica pras grávidas. O nariz muda, pelo que eu vejo, né? O meu ainda não mudou muito, mas o nariz muda. Dá pra fazer um trucão com a maquiagem? Dá. A gente escurece aquilo que a gente quer diminuir, né? Então vamos lá. Vou pegar, eu gosto muito para uma região menor, um pincel menor. Perfeito. Aquele de sombra redondinho pode fazer a vez, né? Como esse. Isso. Então, vou posicionar o pincel bem aqui, no final começo da sobrancelha, e desço fazendo uma linha reta. Deixa eu mandar um beijo pra Sarinha, que trabalha aqui com a gente. Tá de folga e tá fazendo o quê? Tá assistindo o nosso programa. É isso, Sarinha. Um beijo pra você, meu amor. Você vê que eu vou fazendo, sempre esfumando, sempre.
Ah, e uma coisa importante que você está fazendo é não fazer só na metade e deixar quieto, né? Você dá essa subida aqui em todo essa curvinha que o nariz tem mesmo, né? Porque o que acontece, ó? Se a gente faz só uma linha reta, tá vendo que aqui tem a abinha do nariz? Aham. Se eu só escurecer essa região, como ela vai ficar clara, ela vai parecer maior. Tá. Então, eu venho passando e dou uma esfumada aqui também. Legal. Posso escurecer a pontinha do nariz. Aqui. Ó, achei que ficou um pouquinho marcado. Venho com o pincel e dou uma esfumada. Ah, e aí eu queria que você desse uma dica também, porque uma coisa é o que a gente está vendo, outra coisa é se a pessoa for tirar uma foto, for fazer um vídeo. Também tem que ter essa preocupação, não é? Sim. Tudo na foto e no vídeo diminui por causa da luz que vai usar e tudo mais. Então aí a gente Você olha pessoalmente e fala, tá muito marcado, calma, que o profissional sabe o que tá fazendo, né? Na foto fica tudo muito mais suave. Né? Então assim, eu vou me maquiar porque eu tenho uma foto, você pode sim pôr um pouquinho mais porque vai ficar mais suave. Agora, se você vai se maquiar e vai pra luz natural, aí já maneira, porque senão vai ficar exagerado, se não for esse o seu objetivo. Perfeito. Tá? A gente já fez nariz, fez o rosto. Ah, e outra coisa que eu queria saber é testa. Dá pra diminuir a testa? Dá. Vou pegar de novo o meu primeiro pincel. Tá, que é um pouquinho maior. Aqui, quando a gente olha, eu vou olhar a estrutura do rosto da Libiana, né? Se eu buscar um formato oval, você vê que a Libiana, ela tem as linhas bem marcadas, né? Então, eu vou diminuir aqui arredondar, na verdade. Então, eu venho com a cor escura, mas pode ser que para outra cliente, uma telespectadora não precise, porque ela já tem uma testa menor, não é tão angulosa, então ela não precisa, aquilo que eu falei, né, no início. A gente faz o que o rosto pede. Perfeito. Eu acho que com contorno a gente toma muito cuidado, porque o quanto mais natural, mais bonito vai ficar essa maquiagem, né? Não, e também não é aquela coisa das pessoas olharem e falarem, nossa, Jaque, como tá maquiada? Olha seu nariz. Isso. Não, mas tem que ser natural. Quase imperceptível, né? Tem que ser beleza como natural. Ela tá linda, exatamente. Né? Então, ó, só no cantinho e esfumando. Gente, para contorno, você pode até usar um pó barato, não tem problema. Mas não vai pegar nada com brilho, né, Sandra? Não. Não, porque o brilho, ele vai realçar mais ainda. Tudo errado. Tudo errado. A gente, sim, vai passar um iluminador aqui, mas é na finalização da maquiagem, não no meio do processo. Perfeito. E para finalizar depois da testa, acho que muita gente te fala, o papado, aqui, ó, aqui de baixo, ó. Dá para diminuir isso? Dá. Dá mesmo? A gente passa a sensação, né? Porque o volume, diminui de verdade, o volume continua lá. Então, ó, mesma coisa, pega o pincel, linha aqui do maxilar, mas tudo com muita cautela, né? Que é aquilo que você falou, não pode parecer que tá toda arriscada, né? Com muito forte. Gente, se você acha que está indo rápido demais, aqui vocês sabem que a gente tem tempo. Esse programa aqui depois vai estar lá no YouTube. Se você perdeu algum pedacinho, você vai rever, tá bom? Então, fica tranquilo, acompanha aqui com a gente. Depois a gente coloca no canal do YouTube e você acompanha tudo de novo, tá? E aqui essa região também venho com pincel. Ah, Sandra, acho que dá até pra dar uma dica, né? Quando a pessoa for fazer a maquiagem, ela entra lá no nosso canal do YouTube, pega esse programa e vai fazendo junto, sim, né? Sim, com certeza. Se você não fez isso ainda, aliás, vamos te dar a dica então pro delineado. Tem um delineado aí perto de casa? Vai pegando esse delineado pra tentar fazer aqui junto com a gente, tá bom? Olha como já deu cor, né? Perfeito. Pro rosto da Libiana. Agora, o que eu percebo que faz esse contorno crescer ainda mais é o iluminador, que é o que você falou, né? Como escolher um iluminador? Tem uns em bastão que dizem que são maravilhosos. Aí a gente tem que ter aquela cautela de ser produto cremoso. Né? Então eu prefiro da pó. Você pode vir porque o cremoso, ele tende a manchar se você não souber esfumar muito bem.
Tem que estar com o pincel limpo, é todo um trabalho, Exatamente, diferente, todo um trabalho. né? Então é mais seguro, até se você usar um produto em pó. Ele vai dar o mesmo efeito do que um cremoso e corre menos risco de manchar, de repente, tua maquiagem. Você tem excesso de produto em um lugar, mais em um lugar do que no outro. E olha, eu comprei um de uma marca que é até um pouco carinho. Gente, mas que investimento que eu fiz? Porque eu comprei já tem um ano, tem até que usar logo por causa da validade, porque dura muito se você comprar. Eu uso todos os dias. Dura muito tempo, né? Não, esses produtos em pós, eles têm a durabilidade, assim, imensa. Dá pra você usar por mais... Eu uso todo dia, já vai fazer um ano meu já. Então o custo-benefício acaba que vale a pena. Você compra um produto um pouquinho melhor que você vai ter por um bom tempo. Você vai ter até assim, enjoei, preciso de um novo, Preciso de um né? novo, de um outro tom. É. Aliás, falando nisso, tem alguns no tom champanhe, tem alguns mais rosados e alguns mais dourados. Isso depende do tom de pele também? Do tom de pele. Tem aqui alguém que vem aqui com a tua paleta com todos, tá? Pra mostrar pra vocês. Vamos mostrar. Aqui a gente tem, pode ser uma pele morena. Onde que a gente põe pra ficar melhor pra vocês? Ali, ó, pra ele, por favor. Aqui? Isso. Então tá. A gente tem, olha, esse tom champanhe. Logo vi. Fui ver a marca, gente. Conto pra vocês. Esse tom champanhe, ele fica bem em qualquer pele, né? A gente tem os tons que são mais quentes, que ficam bem pras morenas. Então a gente também pode usar como sombra, como... iluminador no cantinho do olho. Arco superciliar. Já resolve tudo. É um produto que é bem versátil nesse sentido. Você não precisa comprar todos. Por exemplo, pro meu tom de pele seria qual? Seria o mais usar rosadinho? esse. Posso fazer um mix também de produtos, né? Então o legal da maquiagem é isso, é essa versatilidade de você... Pra uma negra, pra aparecer pra uma negra, que cor que ficaria legal? Pode ser esse aqui. Perfeito. Pode misturar com esse, tá? Uns tons que são quentes. Perfeito. Vamos fazer? Vamos. Vou pegar esse aqui pra Libiana. Tá. Aquele tomzinho champanhe que eu falei, tá? Ó, em cima de onde a gente escureceu. Vou em movimento circular. Eu vou fazer o seguinte, a gente está finalizando o contorno, e eu vou pro break e depois a gente faz só o delineado, pode ser? Combinado. Agora, uma dúvida que eu tenho, eu posso usar sombra para fazer isso que você está fazendo? Pode. Tem que também escolher a sombra Tem certa, que escolher a sombra certa. Se ela tiver um acetinado compatível com um de um iluminador, você pode usar, sim. Aproveita às vezes aquela que está na sua paleta, para você começar a se acostumar e depois você investe em alguma coisa, né? Exatamente. É isso, basicamente? E aí a gente pode também iluminar a pontinha do nariz. Queria saber se é verdade. Pode mesmo, pode. Né? E esse local, a pontinha do nariz, é mais indicado se você for para um evento. Cuidado, né? Cuidado, não pro dia a dia. O arco do cupido fica bonito. Fica Cuidado bonito. para não parecer que tá suada, tá, amor? É bem pouquinho, né? Exatamente. Fica bem bonito. Valoriza muito a maquiagem. Queixo também é legal ou não? Ou depende do queixo, no caso? Depende do queixo, né? Porque tudo que a gente vai acabar ressaltando. Então depende do formato e tudo mais. Tá. Bom, Libiana, obrigada, viu? Tá ainda mais linda. Sandra, eu vou pedir pra você ficar. Eu já tô recebendo aqui a Isabelle, que é a nossa outra modelo. E daqui a pouquinho nela a gente vai aprender os segredos do delineado. Então, se você tem aí um delineador, aquele de caneta, se você tem aquele tradicional, ou então, se você tem uma sombra preta e um pincel chanfrado, dá pra gente começar a tentar, né? Uma sombra marrom. Tenta aí com o que você tem pra fazer junto com a gente. Eu vou pra um break, daqui a pouco eu tô de volta. Eu vou pra lá. Agora eu vou voltar a falar com a Sandra. Vamos dar uma olhadinha na nossa modelo e na Sandra. Que eu vou pra lá, voltar a bater papo. E agora um medo de muitas de nós, Sandra. O delineado. É verdade que é muito treinamento? Aquilo que eu falei. Faz uma vez. Pega um dia que você não tenha festa. Não vai fazer isso no dia da festa, meia hora antes. Pega um dia antes, uma semana antes da festa e vai treinando naquele dia que você tá sem fazer nada, né? Coloca, não deu certo, tira, faz de novo, tira, faz de novo, até você ir pegando o jeitão do traço, o melhor produto. Perfeito. Vamos começar? Vamos começar. Eu vou usar um delineador em gel. Tá. Tá?
esse daqui as telespectadoras... Facinho de achar. Facinho de achar, Qualquer tem de várias perfumaria tem. marcas, tá? Mas aquilo que a gente conversou, tem a caneta delineadora, tem o delineador líquido, tem vários tipos de delineado. Você não vai usar um chanfrado, né? Você vai Eu vou pegar usar um zerinho. esse aqui, Esse aqui é tipo zerinho mesmo, né? Isso. Só que ele é um pouco durinho, né? Eu prefiro. Esse é próprio de maquiagem. É de maquiagem. Tá. Ele dá um pouquinho mais de firmeza no traço. Você prefere ele do que o chanfrado. Tá. Eu já não me dou muito bem com o chanfrado. Tá. Tá? Você pode fazer uns testes aí na sua casa, né? Exatamente. A gente tem... Aí tem o chanfrado esse aqui, né? Isso, ó. Pra quem tá em casa, esse aqui é o chanfradinho. Vira ali. Aqui. Aí. Isso. Esse aqui é o chanfrado, certo? Perfeito. Então vamos lá. Pode ser a caneta também, viu, gente? A forma de passar é a mesma, né? Aí só muda o produto e o instrumento que você tá usando. Tá. Então eu vou pedir pra Isabeli manter o olho fechado. Bom, eu vou começar. Puxa ou não puxa o olho? É a pergunta que não quer calar. Eu tenho Puxa que um pouquinho, levantar não. a pálpebra. Tá? Então eu dou uma levantadinha e já posiciono meu pincel. Primeiro eu começo... Vem aprendendo também, gente. Eu começo fazendo um traço bem fininho, rente à raiz dos cílios. Abre um pouquinho. É uma brincadeira comigo você Pode fazendo essa fechar. habilidade, né? Bom, mesmo que eu queira engrossar, começa com ele mais fino, Começa né? com Eu, ele mais particularmente, fino. gosto só dele fino. Mas mesmo que a pessoa for engrossar, começa com ele mais Começa fino. com ele mais fino. O mais grosso combina com qual tipo de olho? Tem que ter um espaço Tem bacana que ter pra um você fazer ele espaço grosso, de pálpebra, né? Ele tem que ter um espaço de pálpebra móvel um pouquinho maior. Tá? A gente também pode pegar um traço fino, vir com um pincel e dar uma esfumadinha. Que é o que eu faço às vezes. Até se você der uma borradinha, você faz isso Fica disfarce, bonito, é o que eu faço muitas exatamente. vezes. Então ele dá um efeito que é bem bacana, não fica aquele Fica traço meio degradê marcado. e tal, perfeito. Né? Vou fazer a mesma coisa no outro olho. Abre um pouquinho, Isa. Porque o desafio, gente, não é fazer um olho, o desafio é fazer os dois iguais, né? É. Então, às vezes, ainda mais se você está no começo, pronto, já conseguiu esse traço, já é uma evolução, né? Já tá ok. Agora, às vezes a pessoa quer complementar com um gatinho, quer complementar com alguma coisa. O que você vai ensinar a gente hoje aqui? Um gatinho. Vamos fazer o gatinho? Vamos fazer o gatinho. Então, assim, ó. Comecei com um traço bem fininho. Eu vou agora engrossar esse delineado. Tá. Então, eu vou pegar aqui no canto externo. Eu vou fazer ele mais grosso. E venho afinando, juntando para o canto interno. Vamos fazer um só, porque daí dá tempo de explicar direitinho, né? Tá. Então, ó, mais grosso no canto externo e venho afinando. Eu posso parar aqui. Ou se eu quiser um efeito um pouco mais grosso, eu vou engrossar um pouquinho mais. Como que você quer? Vamos fazer mais um, só pra gente poder finalizar? Um pouquinho mais grosso, grosso? vamos. Então é sempre melhor fazer aos poucos. Começa mais fino e vai engrossando. Vai engrossando aos poucos. E esse grosso sempre vai só pra ponta, você não vai puxar ele até o outro canto do olho muito grosso, né? Não, o canto interno ele tem que ser fininho, né? É firmeza na mão que a Sandra tem, né, gente? Porque ela é maquiadora profissional. Foi? Foi. Aí, ó, eu vou pedir pra Isa abrir um pouquinho o olho. Olha aqui, Isa, acompanha minha mão. Eu vou pegar a pontinha aqui de cima do traço e eu vou seguir. Pode fechar um pouquinho, Isa. Seguir esse traço, certo?
Certo. Vou pedir para a Isa abrir um pouquinho o olho, abre, acompanha aqui, olha aqui. E eu vou juntar esse traço com o canto externo do olho. Pode fechar. E aí eu vou pintar esse espacinho que está em branco. No caso, a Isa deu uma piscadinha, acontece mesmo às vezes, aí você pode dar uma aumentadinha, que eu acho que é isso que você vai fazer, né? Nessa ponta. Isso. E fecha perfeito. Faz o que a gente está falando. Vai treinando, gente. Enquanto você vai finalizando, eu vou passar seus contatos, tá, Sandra? Tá bom. O site www.sandracostanoivas.com, contato @sandracostamakeup.com.br, ela tá no Facebook, Sandra Costa Maquiadora, e no Instagram, @SandraCostaMakeup. Make-up, se escreve, tá, gente? Sandra, obrigada, Eu que viu? agradeço, Prazer te receber aqui. prazer é meu. Obrauobrigada pelas dicas preciosas que Eu você que trouxe pra nós. agradeço. E a gente sempre aprendendo mais. Isabelle, Libiana, obrigada, viu, meninas? Foi um prazer receber vocês aqui também. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta.